Olá, pessoal! Estamos aqui de volta, dando continuidade, né, às nossas aulas, tá? A gente ainda está trabalhando o tema alfabetização cartográfica e leitura crítica de mapas, tá bom? Então a gente ainda está aí na sequência didática 2. Hoje, né, gente, a gente quer trabalhar os elementos dos mapas, os diferentes tipos de mapas, tá? E o nosso objetivo aqui, né, é que vocês consigam, ao final dessa aula, realizar, né, a leitura de diferentes mapas, né? Qualquer mapa que cair na sua mão, você conseguir olhar para ele e interpretar. Então, vamos começar. Olha só, primeiro a gente vai falar dos elementos de um mapa, né? Eu disse para vocês na aula passada que um mapa, gente, ele precisa sempre ter algumas informações, né? Então vamos buscá-las aqui nesse mapa. Então, para você dizer assim, olha, eu tenho um mapa na minha mão, né? A primeira coisa que você tem que ter é uma escala, né? Porque a escala, como a gente viu na aula passada, que vai dar a relação entre as distâncias aqui no papel, né, no imaginário aqui, e a realidade. No caso aqui dessa que a gente está usando, né, desse mapa que a gente está trabalhando, cada centímetro desse mapa tem, na realidade, cada centímetro desse mapa tem, na realidade, gente, 2.240 quilômetros, né? Então, o primeiro elemento de um mapa, né, é a escala, que vai dar essa relação, né, entre as distâncias aqui e a realidade. Outro elemento também imprescindível, né, para você dizer que você tem um mapa, é o estabelecimento aqui das coordenadas, né? É importante, então, você, né, construir o mapa e dizer aonde é o norte geográfico, né? Estabelecer as posições, tá? Esse mapa aqui, no caso, ele veio com várias informações relacionadas às coordenadas, né? Olha só, ele trouxe a linha do Equador, né? Ele trouxe aqui o Trópico de Câncer, né? Aqui o Trópico de Capricórnio, né? Nem todo mapa vem, né? Aqui o meridiano de Greenwich, nem todo mapa vem com todas essas informações, né, pessoal? Então, estou falando só aquelas informações imprescindíveis, né? Que a gente já viu, que é a escala, né? Que é aqui a sua coordenada de orientação, né? O mapa também, gente, ele precisa ter um título, né? Você precisa saber qual que é, o que está sendo representado ali, né, naquele mapa. E um mapa também, ele vai ter que ter uma legenda, né, que é parte da informação aí do mapa, né. Então aqui é a legenda bem simples, né, ele está mostrando aqui, na verdade, os continentes, então a América está aparecendo aqui em verde, né, a Europa está aqui em rosa, né, a Ásia está aparecendo aqui nessa cor um verde meio amarelado, né, a Oceania está aparecendo completamente aqui em amarela, a África está aparecendo aqui num rosa bem claro, e a Antártica, né, que está aparecendo aqui em branco, tá? Então aqui a gente tem a legenda. Então esses são os principais elementos de um mapa, né? Legenda, opa, aqui até faltou o quê? Faltou escrever aqui, ó, faltou escrever a escala. Escrevam aí, tá? Por gentileza, porque ficou incompleto. A gente viu escala na aula passada, né, gente? Ninguém me procurem aí se vocês tiverem alguma dúvida no cálculo da escala, tá? Isso é bem importante. Bom, vamos em frente. Bem, outra informação também é importante, né, que a gente tem que distinguir quando a gente está falando de mapas, é que a gente tem diferentes tipos, gente, de mapas, tá? A gente vai dividir aqui, classificá-los em dois tipos. Os mapas temáticos, e aí pode ser relevo, um mapa político, um mapa demográfico, um mapa de vegetação, algum tema que você queira representar cartograficamente. Então, você pode representar tudo aquilo que está no espaço, você consegue representar, né? E você utiliza um tipo de mapa conhecido como mapa temático. Por exemplo, eu consigo representar
A violência eu consigo representar no mapa. Como, professora? Um mapa temático sobre violência, você consegue, por exemplo, levantar, né, junto, vamos supor, as delegacias nas respectivas cidades administrativas, no caso aqui a gente está em Brasília, né, no Distrito Federal, então a gente consegue levantar, né, junto aí as delegacias de cada região administrativa, seja do Plano Piloto, seja Planaltina, seja Ceilândia, Taguatinga, enfim, né, Braslândia, a gente consegue levantar o número, por exemplo, de assaltos naquele ano, né? E aí você consegue colocar isso no mapa. Então você criou um mapa a partir de uma informação da realidade, né? Claro que isso é um trabalho complexo, né? Não é simples você fazer um mapa, né? Porque você tem que coletar o dado, né? Você tem que georreferenciar o dado, depois vai lançar, você tem que criar uma escala para ele e lançar, né, ele sobre um mapa, né? Para você gerar um mapa temático. Sobre o mapa que eu digo assim, sobre uma base, né? Uma base, seja um mapa político, né? Que você vai trabalhar. Bom, aqui alguns exemplos. Olha só, esse mapa aqui é um mapa temático e ele está localizando os principais portos e aeroportos na região norte. Então, a legenda dele está mostrando aqui, ó, portos, aeroportos, capital do país, né, que está aqui, e capital de estado, tá? E aí, depois ele projetou aqui, né, sobre essa base cartográfica, a localização dos portos e aeroportos aqui na região norte. Então, esse é um tipo de mapa temático, né, cujo tema é portos e aeroportos no norte, tá? Aqui um outro mapa temático, aqui ele está trabalhando o relevo, né, no Rio de Janeiro, as altitudes, e ele criou uma escala, ó. O que está com a cor mais escura, mais perto de marrom, vai ter aí 1.800 metros. E o que está mais perto de verde serão as áreas mais baixas, né? Com zero altitude ali, que é o nível do mar, né? Então aqui é o Rio de Janeiro, né, gente? Já deu para perceber. E a região mais alta do Rio de Janeiro vai coincidir com o quê? Com a Serra dos Órgãos e a Serra do Mar, né? Que aí já tem as altitudes maiores, né? O que vai gerar, né, aquela conformação do relevo ali magnífica, belíssima, né? Que tem ali no estado do Rio de Janeiro, né? E aqui localizado aqui, né, nesse ponto, a cidade do Rio de Janeiro, nesse ponto preto aqui, né, gente? Aqui é a Baía de Guanabara. Ou seja, um mapa temático ele traz muita informação, né? É um universo que, se você tiver paciência, você vai ali, né, detalhando ele. Olha só essa informação, olha só que interessante. É uma coisa muito legal, não só de interpretar, mas na profissão nossa mesmo, né, a profissão aí do geógrafo, hoje em dia, né, a profissão, né, de fazer mapas também é muito bacana, tá? Bom, claro que o geógrafo e a geógrafa não faz só mapas, tanto que eu estou aqui dando aulas sobre mapas. Enfim, deu para entender, né? Olha só, aqui a gente já tem um mapa temático político. O que que significa? O mapa político, gente, é aquele mapa que vai ilustrar as fronteiras, né? Aonde são as fronteiras. E no caso aqui, esse mapa político é o mapa político do Brasil. Então ele vai, né, mostrar pra gente, né, as fronteiras dos estados da federação, tá? Bom, então aqui alguns exemplos de mapas temáticos, né? Isso aqui é infinito, gente. Você pode ter mapa temático de quase qualquer tema né, que você escolha, tá? Aqui eu trouxe só alguns exemplos. Poderia ser vegetação, né? Enfim. Bom, mas a gente não tem só esse tipo de mapa. A gente tem um tipo de mapa também conhecido como mapas topográficos. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Ai, olha que coisa linda! Vocês conseguem ler esse mapa? Olha que coisa incrível isso aqui, gente. Olha só, eles desenvolveram a forma de representar as altitudes, o relevo, numa folha de papel. Eu olhando esse mapa aqui, eu consigo saber nessa área qual que é o ponto mais alto, como é que é a conformação desse relevo. Olha que coisa incrível. Bom, aí você pode falar, professor, eu estou vendo só um monte de linha.
Mas não é. Eu vou te mostrar que isso tem uma lógica, ó. Vejam só. Imagina que você tem uma forma, você tem um perfil de um relevo, né? Aí você tem esse formato aqui, aqui uma montanha, né? Depois um rebaixamento, uma outra montanha. Mas você precisa representar isso no mapa. Como é que você vai fazer? Numa folha, né? Aí o que que eles fizeram? Ó, eles criaram aqui um eixo que vai ser a altitude, né? E aí depois você vai transportando essas linhas e onde elas cruzam para o seu mapa. Então vejam só, esse ponto mais alto aqui, ele tem o quê? Ele tem, vamos aqui, né, eu estou imaginando que isso aqui seja em metros. Então ele vai ter 50 metros de altitude, ou seja, 50 metros acima do nível do mar. Então, olha só, tá marcado aqui, ó, né? Então ele já pegou aqui e fez a marcação, vocês estão vendo, ó? Então, esse perfil, olha só, ele vai ficar aqui com 50 metros. Depois não vai fazer um rebaixamento? Olha só, aí você vai colocando e fazendo esse perfil, tá bom? O que que significa? Aqui, ó, como é 50 metros, você traz para cá, né, na linha aqui de 50. Aqui, olha só, a linha de 10 metros, ó, você traz ela e marca também. Então, você tem aqui a sua noção do seu relevo, né? Que ele vai ser mais ou menos assim em perfil, tá bom? Olha aqui, um exemplo concreto, né? Para essa coisa ficar mais aqui, né? A gente tem lá, né, o famoso Morro da Urca, lá na cidade do Rio de Janeiro. Maravilhoso, coisa linda, né? Conseguiram já mais ou menos imaginar de onde eu estou falando, né? Aí, como é que eu vou fazer para representar topograficamente, né, essa formação aqui desse relevo, né? Então, eu faço isso, ó, eu traço aqui uma linha, né, e projeto as minhas altitudes em metros. Então, eu sei que o ponto mais alto aqui, né, vai ter 350 metros, então ele vai estar aqui. Vocês podem ver que essa descida aqui, gente, dessa lateral, ela é bem íngreme, né? Rapidamente aqui, ó, eu perco em altitude. Por isso que as linhas aqui ficaram umas pertinhas das outras. Então, quando eu vejo um mapa topográfico que as linhas são muito pertinhas da outra e que de uma linha para outra eu tenho uma diferença de altitude muito grande, significa que que aquele relevo, né, ele é muito íngreme. Olha só, então, o que a gente pode concluir? Que essas linhas, né, quando eu tenho o meu mapa topográfico, elas indicam as altitudes, tá bom? E você consegue, né, definir o perfil do seu relevo a partir desses mapas. Bem, a gente também tem hoje em dia as imagens de satélite, que a gente utiliza muito atualmente, né, gente? Hoje em dia, inclusive, assim, esse processo da cartografia, né, da elaboração de mapas, mudou muito, né? A gente teve uma revolução nesse processo, porque antes a pessoa tinha que ir a campo, o tipo de equipamento que se utilizava era completamente diferente, né? Tudo isso para fazer um mapa, era um trabalho, né, assim, imenso. Hoje em dia, né, depois que teve essa inovação aí, né, do satélite, né, que foi lançado aí para a atmosfera terrestre, consegue fazer fotografias, né, consegue gerar imagens, consegue gerar e fazer cálculos, a coisa revolucionou, né? Então a gente vai entender, né, como é que funciona. A gente tem satélite que funciona para tirar foto, a gente tem satélite que funciona captando a emissão de calor. Então a gente tem vários tipos de satélites, né? O que é mais importante é vocês saberem que os satélites vão gerar uma determinada imagem. Essa daqui é uma foto de satélite, tá vendo? Olha só. Aqui embaixo eu já tenho uma foto de satélite analisada e processada em mapa. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqui, ó, eu consegui criar até uma legenda. Ó. Eu tenho aqui em verde a vegetação, em rosa, né, as casas, em azul o rio, ou seja, aqui eu saí de uma imagem, né, bruta de satélite para gerar uma informação em mapa. Vocês podem ver que ela tem os elementos aqui, ó,
tá aqui a escala, né, para você, se você precisar calcular alguma distância, né, você consegue utilizando a escala, como a gente viu nas aulas anteriores. Você tem aqui também, né, uma relação aqui de orientação a partir aqui da rosa dos ventos. Então você sai de uma imagem de satélite para um mapa, né? Agora, antigamente era muito mais difícil, né, fazer isso, porque você ia a campo, a capacidade que nós, né, seres humanos, temos de criar uma representação, né, espacial na nossa mente, no nosso cérebro, ela é muito mais difícil, né, do que, por exemplo, quando você pega uma imagem, né, ele já te manda lá numa escala que você só, né, às vezes indo a campo, você ia cometer mais erros, né? Então o satélite deixou realmente a produção de mapas uma coisa extremamente precisa, tá? Bom, pessoal, por hora é isso, tá bem? Eu volto nas próximas aulas para a gente conversar um pouquinho mais. Quero pedir para vocês que estão aí mais curiosos, estão começando a perceber que a geografia pode ser uma coisa muito legal, né? Muito especial para o nosso dia a dia e um conhecimento acima de qualquer outro, um conhecimento estratégico, gente, né? Por exemplo, não tem como você ganhar uma guerra sem conhecer a geografia do lugar. Não tem como você fazer um planejamento sem conhecer a geografia daquele lugar. Então, a geografia é um conhecimento estratégico fundamental, tá bem? Então, a gente vai voltar a falar sobre essa parte da geografia, né, que é uma parte essencial, que é a cartografia. Olha só, pessoal, só antes de terminar a aula, eu queria mostrar para vocês, né, falando um pouco sobre esses modelos de mapeamento de terreno, né, especialmente aí a utilização desses dois tipos de mapas, né, que a gente viu, o mapa temático, o mapa topográfico, as imagens de satélite, né. Então eu quero mostrar para vocês alguns recursos que vocês têm no próprio celular de vocês, né, ou no computador que você está usando agora, e que você pode utilizar para que você vá desenvolvendo um pouco mais, né, essa nossa capacidade de pensar o espaço, de criar um mapa mental, né? Então, esse tipo de coisa vai te ajudar bastante. Aqui, o recurso mais simples que você tem aí no seu celular, que é o Google Maps, né? Acho que a maioria tem isso aí já instalado, é facinho, né? Você abre o Google, só escolhe lá Maps, né? Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês, porque tem gente que realmente tem um pouco de, por exemplo, né? Eu estou aqui no Google, né? Eu posso vir aqui no Maps, certo? Ó, aqui já apareceu para mim, Google Maps, tá vendo? É só abrir, né? Essa página, pronto. Ó, já abriu aqui para mim. Olha só, aqui ele abriu para mim já a forma mapa, né? Porque se você vier aqui no menu, você pode escolher, ou você vai abrir na forma mapa, que a gente viu as diferenças, né, gente, que existe entre um mapa e uma imagem de satélite, né? O mapa é, como se diz assim, é uma imagem de satélite, a maioria dos mapas hoje em dia, né? É uma imagem de satélite trabalhada, né? Uma imagem de satélite, diríamos assim, organizada para virar um mapa, né? Organizada para o leitor, sistematizada, né? Hoje em dia a maior parte deles dos mapas são feitos assim, né? E a gente utiliza alguns softwares para isso, né? Por exemplo, tem o ArcGIS, mas esse é um software pago, né? Tem o QGIS, que é um software livre para confecção mesmo de mapas, né? E vários outros. Tem o Spring, tem alguns que são específicos, né, para determinados temas. Por exemplo, se você trabalha com recursos hídricos, aí você já vai buscar um software que trabalha exatamente, que já tem, né, algumas ferramentas específicas. Então hoje, né, quando a gente pensa assim no trabalho do bacharel em geografia, né, ele está muito atrelado à confecção de mapas a partir de imagens de satélites e dados georreferenciados com a utilização aí do GPS e outras ferramentas, tá? Então, é isso. Bom, eu quero mostrar um pouquinho para vocês, né, como que você, enquanto estudante, né, pode utilizar
ferramentas mais simples, que não são aí do escopo da vida profissional, né? Que são ferramentas mais simples, mas entender elas, né, um pouquinho melhor, né? A gente viu que tem um monte de satélite, né, que são os responsáveis pela produção dessas informações geográficas, né? Bom, então aqui, vamos lá, vou falar um pouquinho primeiro. Aqui está, então, o Maps. Aqui a gente tem um menu, né? E aqui você já escolhe se você quer a sua informação na forma de mapa, né? Ou seja, já é uma informação sistematizada, né? Aqui ele está dando destaque, tá vendo? Para as rodovias, né? Ou se você quer mesmo só a imagem de satélite, né? Aqui você pode definir, né, o que mais que você quer. Por exemplo, eu também posso querer aqui um mapa topográfico, né? Ou seja, que me apresente o modelo da elevação, o modelo da altitude. Não foi isso que a gente viu? Né? Um mapa topográfico, ele serve para me mostrar como é o relevo naquela região. Então, no caso aqui do Google Maps, ele me dá essa opção também. Olha, aqui já apareceu aqui as elevações, vocês estão vendo aqui, ó, esses enrugamentos aqui, né? Então, vamos ver aqui se a gente identifica aqui, no caso do Distrito Federal, né, que a gente está vendo aqui pontilhado em cinza os limites aqui do Distrito Federal. E vejam só aqui, né, a forma como o relevo, né, gente, ele se apresenta aqui, né? Aqui ele está mostrando para gente, né, essas informações, certo? Então você consegue ter noção, né, um pouco melhor sobre a elevação do terreno, tá bem? Bom, outro recurso interessante que a gente tem aqui no Maps, né? Eu voltei para a imagem de satélite, tá? Ó, estamos novamente aqui com a imagem de satélite. Outro recurso interessante que a gente tem aqui no Maps, pessoal, é o Street View, né? Por exemplo, ó, aqui eu vou aproximar e tentar colocar, vamos supor aqui, vou escolher um ponto aqui, né? Deixa eu achar o colégio aqui, para a gente conseguir, ó. Aqui está o Mané Garrincha, estão vendo o estádio, né? Ele visto aqui do alto. É muito legal se vocês tiverem tempo mesmo para poder aproveitar, né, essas ferramentas que estão disponíveis aí hoje. E a gente sabe que quando vocês são mais jovens, né, e vocês têm até mais facilidade, né, gente? As meninas e os meninos aí, né, vão conseguir, eu tenho certeza, até talvez, né, se interessar e desenvolver, né, ao longo aí da trajetória de estudos, né, talvez até ferramentas que vão ser mais úteis, né, pra gente, né, porque isso tudo tá se renovando, tá em processo, tá bom? Aqui, ó, a gente tem o colégio, tá vendo? Né, vocês devem estar com saudade já, né, de ir pro colégio, né, de encontrar, de voltar à nossa vida normal, né, gente? Eu tô com muita saudade de voltar às nossas aulas presenciais, ter a minha turminha, né, de no máximo 30 alunos, poder sair para fazer um campo, né, para conhecer aqui, né, e visualizar bem como está organizado, né, aqui a nossa paisagem. Bom, mas por hora é o que a gente tem, então vamos aproveitar o que a gente tem, tá certo? Olha só, eu queria mostrar para vocês outro recurso que eu gosto bastante de usar e que está disponível no Maps. O recurso se chama Street View, né? Deixa eu encontrar ele aqui, ó. Olha aqui, Street View. O que esse recurso serve para gente, ó? Tudo que apareceu agora aqui em azul significa que o Google, pessoal, já fotografou, né? Vocês, durante viagens que vocês fazem aí com os responsáveis, com a família, vocês já devem ter topado alguma vez com um carro com uma antena sobre ele, né? E esse é o carro que trabalha para essa gigante, né, da tecnologia e que vai fotografando aí e depois gera esses dados para a gente aqui do Street View. E como é que funciona? Aqui tem um bonequinho, tá? Você clica sobre ele e, opa, desculpa. Aí, já foi para o Street View, mas deixa eu mostrar para vocês como é que é o processo, né? Para você chegar lá. Só um minuto, por favor. Tá. Ó, aqui tá o bonequinho, né? Aqui embaixo. Você puxa ele, ó. Olha lá, eu segurei o bonequinho, tá vendo? É até divertido, ó. E aí você vai soltar o bonequinho aonde você quiser ter uma visão de, olha só,
uma visão aqui de campo. Ó. Vocês estão reconhecendo esse lugar aqui? Esse trajeto eu faço para ir trabalhar, né, no colégio. Ó. Eu passo bem aqui nessa rua, né? Então, o Google hoje ele já dá informação e você pode, olha, observar toda a paisagem, né? Olha só, isso aqui, gente, é de uma importância, né, na sociedade moderna, é, sem precedentes, né? Então vejam só, eu consigo, tá? A gente olhei Brasília, né? Agora o Street View, né? Ele tem regiões mapeadas, pessoal, na escala mundo, né? Então, sei lá, vou escolher um ponto aqui, né? Vou mudar aqui a minha escala primeiro, né? Ó, aqui tá o Brasil, tal, vamos ver. É claro que a gente não consegue alguns locais, né? A gente ainda não consegue. Mas, por exemplo, se eu pegar aqui a França, eu quero passear lá na França agora. Tá, deixa eu ver se eu consigo ver a Torre Eiffel, né? Vamos lá. Olha, vou acionar o meu Street View. Vou jogar aqui bem na parte central. Eu acho esse recurso muito interessante, olha. Aí aqui, ó, pronto. Já uma catedral, né? Pra gente ver. Então você consegue ver a paisagem, sabe? Na escala mundo, assim, né? Então dá para você ter uma noção geoespacial muito ampla, né? Os mais curiosos aí, né, podem tentar visitar através do Street View lugares que você talvez não tenha tido a oportunidade de ir pessoalmente, né? Ou alguns lugares que a gente não consegue ir, né? Por exemplo, que é o caso da Coreia do Norte, por exemplo, né? Mas lá o Google não consegue mapear, porque existe toda uma geopolítica, gente, em torno desse processo, né? Vejam só o que significa uma empresa, né, transnacional mapear todo o seu território, né, na escala, inclusive, né, da sua rua, né, e lançar isso na web internacionalmente, né? Então, alguns países, né, que são muito fechados, eles acreditam que isso vai dar um poder excessivo e no contexto que eles estão geopolíticos não é positivo. Então, eles não admitem, né, esse tipo de ação, né? Ó, olha aqui está a Coreia do Sul, ela está toda mapeada pelo Google. A Coreia do Norte, não, né? Vocês, né, em algum momento vão conseguir compreender melhor toda essa questão do poder, né, e das relações geopolíticas aí em torno, né, gente, dessas ferramentas, né, de geoprocessamentos que a gente tem hoje, né, que elas são fundamentais hoje na guerra, né. Então hoje a guerra ela praticamente se faz com drones, né, com veículos não tripulados e tudo isso vai precisar dessas ferramentas que eu estou mostrando aqui para vocês hoje, né, das coordenadas geográficas, né, da localização, da precisão, né. Olha só, na China, vamos escolher um ponto aqui na China para a gente visitar. Pronto. Então vejam, né, eu acho que a gente tem aqui bastante elementos, né, olha. Então você pode vir aqui, inclusive, escolher mais fotos, mais imagens, né, desse local, certo? E eu tenho certeza que vocês vão ter mais tempo, né, gente, e maiores condições para poder fazer essas análises, né? Nem sempre, como isso aqui também a gente tem que ter um cuidado, né? Às vezes o Google conta com os colaboradores, né? Ou seja, se você está passeando em um determinado lugar e você tira uma foto, você consegue jogar isso na web e às vezes até no Google Maps. Então a gente precisa checar muitas vezes essas imagens, porque às vezes elas podem estar fazendo referência a um outro local e foram lançadas ali, né? Enfim. Mas a gente tem essas ferramentas hoje em dia. Então essa aqui é a mais simples que você tem, né? Que você não precisa instalar nada, é só você abrir aí o seu Google e ir no Google Maps, né? Então você vai ter lá tanto a possibilidade de trabalhar com imagens de satélites, como a possibilidade de trabalhar com mapas
e temáticos, né, com uma possibilidade de trabalhar com mapas topográficos e até o Street View, que foram essas informações que eu mostrei. Agora, tem um outro software, e aí esse sim você tem que baixar, instalar, mas ele é muito simples, ele é gratuito, né, que é o Google Earth. Eu utilizo em todos os anos escolares, né? Desde o que eu já trabalhei, eu peço aos meus alunos para eles instalarem, sabe? Porque aqui, olha, a gente consegue trabalhar, medir, por exemplo, olha só, eu consigo, tem uma coisa muito legal aqui, olha, eu consigo medir distâncias, né? Por exemplo, ó, eu consigo marcar pontos aqui e medir, né, determinadas distâncias que eu quero descobrir, né? E olha aqui, ele já me dá a informação imediata, tá? Isso, eu estou apresentando isso para vocês porque eu acho que algumas das minhas alunas e alguns dos meus alunos gostam muito dessa parte de geoprocessamentos e eu acho que vocês estão na idade realmente que vocês têm aí muito interesse nessa parte de tecnologia, né? Então, isso aqui pode ser uma parte, diríamos assim, muito frutífera, né, para vocês, né? Olha só, uma coisa muito legal que o Google Earth tem, gente, ele dá pra gente imagens históricas. Ó, é só eu vir aqui selecionar esse íconezinho que tá um reloginho, estão vendo? Pronto. Então, olha só, aqui a gente tem uma imagem de satélite de 2021 para o Mato Grosso. Estão vendo aqui o Mato Grosso? Eu consigo vir aqui, por exemplo, e selecionar uma imagem de 1985. A gente já vê, olha só, a cobertura vegetal aqui, né, como ela era em 1985. Vocês estão vendo que aqui, né, a mata tá, a vegetação, né, aqui, gente, a gente está numa região no Mato Grosso já, né, de transição do cerrado para o bioma amazônico, né? Então vejam como era a cobertura vegetal aqui, já aqui na Amazônia, aqui nessa região aqui, em 1985 e como ela está atualmente. Você vê que teve um avanço muito grande aqui do desmatamento realmente, né? Olha aqui Rondônia, tá vendo o estado de Rondônia? Ó, a gente tem essa imagem aqui de 2015 que vocês estão vendo e agora eu vou selecionar uma imagem anterior. Olha como era Rondônia em 1984, né? A cobertura vegetal do estado de Rondônia, né? A gente tinha aqui já um início, tá vendo, de ocupação, mas olha como a gente está hoje, né? Então você consegue, né, fazer essas comparações, inclusive ao longo da história, né, do território, né? Então você consegue ter acesso a imagens que foram imagens de satélite lá da década de 80 e comparar com as imagens de satélite de hoje. E aí você vê as modificações, né, que aconteceram. E isso é importantíssimo, né, para a gente poder fazer planejamento, para a gente poder ver, né, onde tem áreas que estão sendo mais desmatadas, né, enfim. Geotecnologia hoje é fundamental para os estados nacionais, é fundamental para que exista um planejamento das políticas públicas e é fundamental para a gente, né, que tem uma vida, diríamos assim, dentro da normalidade, mas que precisa compreender como o mundo funciona, né, gente? E hoje o mundo funciona dessa maneira, né? As decisões são muito intermediadas por essas ferramentas tecnológicas, tá bom? Bom, aqui você vai ter diversas ferramentas, né? Por exemplo, a gente tem georreferenciado, né, algumas informações importantes sobre o nosso território. Olha só, aqui eu já tinha marcado anteriormente, né, uma área de uma subbacia, que é do meu interesse. Aqui eu já tenho marcado, olha, uma terra indígena, que é onde eu tenho, né, feito um trabalho de levantamento de dados, de estudos, né? Mas você tem diversas informações que você pode ir selecionando, arquivando aqui, né? Como se fosse um histórico seu, um álbum seu, né, de informações espaciais, né? Enfim. Bom, era isso que eu queria muito apresentar, né, essas ferramentas para vocês hoje, né, para que vocês possam despertar um pouco aí essa curiosidade, né, para que vocês se interessem, né, por esses temas. Olha só, aqui eu posso tirar todos os marcadores e ter a imagem aqui
de satélite. É importante dizer, né, que quando o satélite está fotografando, né, por exemplo, essa foto aqui, ela foi tirada em 2015, isso. Ele vai te dar aqui, né, o satélite que tirou a foto, então foi o Landsat, tá bom? Aqui, por exemplo, quando você seleciona um ponto, ele te dá a coordenada, não sei se vocês conseguem ver ela aparecendo aqui embaixo, né? Ó, aqui é sul e aqui é oeste, né? Que é a posição aqui onde a gente vai estar. Então, ele te dá essas coordenadas, né? Além disso, pessoal, outra informação importante aqui que você consegue também através desse recurso, né? Se você quiser, se você marcar aqui terreno, ó, tá vendo aqui o meu mouse marcou aqui terreno. Aqui ele já vai te dar a elevação. Então, por exemplo, eu vou pegar o Colégio Militar. Aqui tem uma aba de pesquisa, então você pode vir aqui digitar Colégio Militar de Brasília. Pronto, ele já vai lá achar, olha só, o Colégio Militar, porque ele já está com ponto marcado, né? Alguém o Google já mapeou isso, né? Então aqui a gente está no Colégio Militar, tá bom? Vocês conseguem identificar? Ó, o Mané Garrincha e aqui o colégio, né? Olha só, como eu ativei aqui o meu modo terreno, eu consigo saber aqui a elevação. Ó, o Colégio Militar ele está aproximadamente, essa informação aparece aqui embaixo, estão vendo? Elevação. Ele está aproximadamente 120, 118 metros, né, de altitude em relação ao nível do mar, tá? Então essa é a altitude aí, né, de onde está a posição, né, do ponto de vista da altitude do Colégio Militar, e aqui as suas coordenadas, tá? E isso serve para todos os pontos que você quiser identificar aqui. Quero pedir para depois vocês né, aproveitarem, né, esse momento aqui que vocês têm, né, vocês estão em casa com o computador, com o celular, utilizem essas ferramentas, né? Olha, aqui, gente, a gente tem, estão vendo isso aqui? É o Parque Nacional, né, de Brasília, tá? Essa unidade de conservação, ela foi criada exatamente para proteger os recursos hídricos, a água, né? Aqui a gente tem a represa, né, gente, que vai ser uma importante fonte aí de abastecimento, né, para o plano piloto. Então foi feita aqui toda uma proteção, tá vendo? Para que se proteja a água que vai chegar aí nas residências, né, para as pessoas consumirem e tudo. Tá bem? Bom, eu acho que eu já acabei extrapolando meu tempo. Tem muita coisa para a gente descobrir junto ainda, né, dessas ferramentas. Eu também estou aprendendo, porque esse é um universo infinito, né, incrível de coisas aí para a gente se apropriar, né? Porque como as informações espaciais, né, elas são informações estratégicas, né? Ou seja, elas estão imbuídas aí numa relação de poder, é fundamental que a gente vá se apropriando dessas informações, tá certo? Vou ficando por aqui, aguardo vocês na próxima aula e vamos aí viajar pelos mapas, pelas imagens de satélite, para a gente ir construindo essas noções aí do espaço geográfico. Um abração para vocês.